Pessoal, vamos uma revisãozinha de indução magnética. Incidiu na prova naquela questão das duas espiras e do ímã agora em 2017, mas é o conteúdo que a URGS já repetiu em outras oportunidades. E é um conteúdo que é bem simples da gente esquecer algumas coisas. Então agora, entre Natal e Ano Novo, tu está aí tranquilo, dando uma descansada, mas durante 10 minutinhos vão pegar a tua atenção para a gente fazer uma revisão de indução magnética. Vamos começar revisando o que é a força eletromotriz induzida. Nós temos uma barra metálica, um pedaço de fio de cobre, que está fazendo um movimento de translação. E lembra daquilo que a gente frisou muito em aula. Ele está cortando as linhas de indução. Essa palavra cortar as linhas de indução é muito importante, porque os elétrons livres vão sofrer uma força nesse movimento para baixo. Então, enquanto a barra está se movimentando, tem um acúmulo de elétron embaixo, uma falta em cima, gerando entre as extremidades da barra uma voltagem, uma tensão, uma diferença de potencial, que medida em volts é obtida pelo produto do comprimento do fio, do campo magnético onde ele está imerso, cortando as linhas do campo, e da velocidade de translação em metro por segundo. Trabalhando essas unidades em SI, a gente chega na voltagem medida em volts. Vamos falar um pouquinho agora do fenômeno da indução eletromagnética, esse fenômeno assim tão fundamental e tão incidente em prova. Lembra, pessoal, que numa espira ou solenoide, tanto aberto quanto fechado, sempre que o fluxo de indução magnética variar, existirá uma força eletromotriz induzida. Agora, se a peça estiver aberta, não existe uma corrente induzida, porque não tem como circular corrente se o fio está cortado. Tu vai ter apenas o acúmulo de carga nas extremidades e vai ter a eletromotriz induzida. Se a peça estiver fechada, e a gente fecha ela sempre com uma resistência, para não entrar em curto, além de ter a eletromotriz, circula pela peça uma corrente induzida. Mas qual é a condição para que isso aqui exista? Reitero, que o fluxo de indução magnética através das peças varie. E o fluxo pode variar, a gente vai ver nos exemplos depois, pelo campo, pela área ou pelo ângulo. Então, normalmente, em situações de ímã, em situações de fio, onde o campo magnético nas proximidades ele vai ser variável, tu vai ter um campo variando e gerando isso uma variação de fluxo. Quando tu tiver, por exemplo, espiras de aresta móvel, a variação é diária. E lembra que quando tiver giro, quando tiver rotação, a variação do fluxo está se dando por ângulo. Se porventura esse fluxo tiver que ser calculado, lembra que a gente encontra ele em Weber, com o campo magnético em Tesla e a área em metro quadrado. Bah, Alex, me esqueci quem é o ângulo θ. É o ângulo entre aquela normal imaginária, aquela perpendicular imaginária, a espira e o campo magnético. Dessa maneira, à medida que a espira gira, a gente consegue posicionar ela em relação ao campo. Avançando um pouco, coisas que a gente tem que cuidar. Galera, se a peça estiver aberta, tu tem eletromotriz induzida e tu não tem corrente induzida. Cuidado! Peça aberta não tem corrente induzida. Se estiver fechada, sim, tem corrente induzida. Lembra? A intensidade da corrente induzida é o nosso V que ri sempre. É a eletromotriz induzida pela resistência. E o sentido da corrente induzida sempre obtido pela lei de Lenz, carinhosamente chamada de lei dos contras. Por quê? Porque ela vai dizer que a causa e o efeito da corrente induzida sempre estão em oposição. E não te esquece, para variar o fluxo de indução, tem que cortar as linhas de indução. Dizer que uma espira ou um solenoide tem o fluxo de indução dentro dela variável é sinônimo de dizer que as linhas do campo estão cortando a espira ou solenoide. Alex, me esqueci por quê. Vamos lembrar? Porque se o fluxo está variando, o número de linhas de indução aqui dentro está aumentando ou diminuindo. E para as linhas de indução ali dentro aumentarem ou diminuírem em número, tu precisa ter linhas entrando ou saindo da espira. Para isso, a linha tem que estar cortando aquele fio. Muito importante isso. Vamos dar uma chegadinha para cá agora, olha só, vem comigo aqui, ó. Vamos se movimentar um pouquinho e vamos dar uma lembrada nessa lei de Lenz. A lei de Lenz, ela vai me dizer o seguinte: causa e efeito da corrente induzida sempre estão em oposição. Gente, tem duas hipóteses, não pode se atrapalhar. Ou o fluxo aumenta ou o fluxo reduz. A gente até botou as letrinhas aqui para induzir na mente de vocês já aumento e redução de fluxo. Então lembra, se o que causar a corrente induzida for um fluxo que aumenta, lei dos contras.
O campo da corrente induzida vai contra esse fluxo. Por quê? Porque eu preciso enfraquecer esse fluxo. E para eu ir contra o fluxo, as linhas de indução desse campo precisam ser contra as linhas do fluxo. Não esquece. Gente, se o fluxo estiver reduzindo, a corrente induzida surge fortalecendo ele. Ela vai criar linhas a favor do fluxo, linhas a favor para fortalecer. Então, se o fluxo aumenta, a corrente induzida cria linhas contra. Se o fluxo reduz, a corrente induzida cria linhas a favor. Vamos dar uma lembrada de como funciona o campo magnético da barra ímã para a gente não precisar fazer regra de mão para achar a corrente horária ou anti-horária. Lembra que do norte do ímã as linhas de indução saem e no sul do ímã as linhas de indução chegam. Então, se eu tiver uma espira com a corrente criando linhas entrando, ó, entra no sul, a face é sul. Sul, olha o sentido do S, ó, é corrente horária. Se a corrente induzida cria linha saindo, significa o quê? Que a face é norte, está saindo. E o N do norte está te indicando a corrente anti-horária. Em nível de exemplo, vamos dar uma chegadinha para cá. Olha só. Vamos trabalhar com ímã se aproximando ou se afastando de espira. Aqui com o desenho das linhas de indução, aqui não é o jeito melhor de trabalhar no caso do ímã e da espira. Se o ímã aproxima, o fluxo de indução aqui dentro certamente está aumentando. Então essas linhas do norte, ó, elas vão estar ali dentro cada vez em maior número. Ó. Tem linhas que nem entraram lá ainda, quando o ímã se aproximar da espira, elas vão entrar. Agora, nesse momento, tem um certo número, o número está crescendo. Então a corrente induzida surge, fazendo o quê? Olha, pessoal, se o fluxo está aumentando, ela tem que surgir enfraquecendo esse fluxo, fazendo o quê? Criando linha contra as do campo. Então, se as do campo estão entrando na espira, a corrente induzida cria linha saindo. E para sair, tem que ser norte. Ó. Esse N aqui indica a corrente anti-horária. Mas lembra da lei de Lenz sobre o aspecto de força magnética. Se a causa da corrente induzida é o ímã aproximando, o que é uma coisa oposta a se aproximar? Se afastar. Então, se o ímã aproxima, a espira afasta. A espira, na realidade, ela é repelida pelo ímã. E para repelir, os dois polos têm que ser iguais, ó, norte com norte. Vamos dar uma testada nessa aqui de cima. O ímã se afasta da espira. O que está acontecendo dentro da espira, gente? Se o ímã se afasta, é fato que o fluxo de indução dentro da espira está diminuindo. Então, olha aqui, ó, quer ver como eu não vou desenhar as linhas? Ó? Se a causa é o ímã se afastando, um efeito oposto é a espira se aproximando. E para aproximar, ela está sendo atraída. E se ela está sendo atraída, e aqui tem um norte, aqui tem que ter um sul. Então a corrente elétrica induzida ali tem um sentido horário. Quer dizer, eu encontrei o sentido da corrente sem precisar desenhar as linhas. Gente, avaliando agora uma situação dessas de espira retangular, ela está fazendo uma translação, ela está entrando numa região onde existe um campo magnético uniforme. Ela não está girando, o fluxo não varia por ângulo, o campo é constante, mas a área dela imersa dentro do campo é cada vez maior, é uma variação de fluxo por área, e para ser mais exato, é um aumento de fluxo que está acontecendo ali. Ó. O fluxo de indução, nesse caso, ele aumenta. A corrente induzida surge. De que maneira, gente? Se o fluxo dentro da espira está aumentando, a corrente induzida vai surgir enfraquecendo. Se o fluxo aumenta, ela surge criando linha contra as do fluxo para enfraquecer. Então, se são linhas entrando, a corrente induzida vai criar linha saindo. E para sair, tem que ser uma face norte. E se a face é norte, a corrente é anti-horária. Mas olha só, além da gente encontrar a corrente anti-horária, tem mais coisas que a gente pode falar. A intensidade dela é a eletromotriz induzida pela resistência que a gente viu ali. Mais uma coisa, essa eletromotriz, como tu tem uma barra de comprimento L andando com uma velocidade V dentro do campo, LBV pode ser usado. Ou, olha a novidade, a lei de Faraday-Newman. A eletromotriz induzida média é o valor da variação do fluxo pelo tempo. O Weber por segundo, que é o volt, não te esquece disso. Gente, mais uma coisa.
Lei de Lenz sobre aspecto de força magnética. Se a causa da corrente induzida é a espira entrando, certamente vai ter uma força que se opõe à entrada. Quer comprovar? Ó, nesse ladinho, campo para dentro, corrente para cima, olha a força magnética, sempre com a palma ali, ó, apontando para a esquerda, contra o movimento da espira. E aqui embaixo, uma situação bem interessante. A espira se movimenta no plano da folha e ela se aproxima de um fio onde tem uma corrente de intensidade I passando. Essa corrente, nessa região à esquerda do fio, cria um campo saindo da folha. Nesse caso, o fluxo de indução vai estar aumentando pelo campo. Ela está toda imersa onde existe um campo. Ela não está girando. Mas o campo, quanto mais perto do fio eu tiver, tu pode ver pela proximidade das linhas, o campo é maior. Então o fluxo está variando e, de novo aqui, a gente propõe um fluxo de indução que está aumentando e a corrente induzida vai criar linhas contra aquelas ali. Ou seja, para dentro é sul, então essa corrente ela é horária. Não te esquece outra coisa, gente. Quando a causa da corrente induzida inverte, o sentido inverte. Aqui em cima dá para a gente ver isso, ó. Quando o norte aproximou, deu anti-horária. Quando o norte afastou, deu horária. Se essa espira desse uma ré, andasse para a esquerda e o fluxo reduzisse, a corrente passava a ser horária. Idem aqui. Aqui ela é horária, mas se eu der uma ré, se eu diminuir esse fluxo, ela vai virar anti-horária. Nesse caso, a gente tem que cuidar um pouquinho, ó, porque se a gente quiser usar o LBV, a gente vai ter um campo variável. Então isso é uma coisa meio complicada de fazer, porque esse campo aqui em cada momento vai ser diferente. Nesse caso, é legal fazer a eletromotriz induzida média, dividir a variação do fluxo pelo tempo. Gente, aproveita, pega o teu livro 2 ainda aí, vai na última aula dele e dá uma revisadinha também em transformador, que eu acho que é um lance que tem uma possibilidade de cair. Eu espero que a gente tenha lembrado juntos alguns pontos interessantes de indução e que isso colabore para o nosso ótimo desempenho, que eu não tenho dúvida nenhuma teremos na prova da URGS. Forte abraço. Próxima semana a gente vai fazer um de máquina térmica para revisar esse ponto também tão fundamental. Tchau, tchau.